Fala família Liga, Igor falando, começando mais uma semana no mercado de criptomoedas, um mercado que segue lateral em torno de 60, 63 mil dólares, sem grandes novidades de movimentação de preço, mas é óbvio que as coisas acontecem além dos preços e semanalmente a gente precisa se manter firme, aguentar períodos difíceis para, no futuro, colher as ações que estivemos hoje. Deixe seu like, ative a notificação, família, e não deixa de ver o nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, não deixa de conferir. Mas vamos lá, família, gráfico semanal na tela, fazendo uma análise rápida para vocês. Como a gente sabe, o Bitcoin ele teve uma queda mais acentuada no início de junho, e como eu vinha falando que todos os movimentos, desde o último ciclo de alta, têm acontecido, que é basicamente uma subida ou uma queda muito rápida. Em ciclo de alta, o Bitcoin subia muito rápido, muito tempo lateralizando, esperando as bandas de suporte aqui de bull market chegarem. Subida muito rápida, espera as médias chegarem. Sobe rápido, muito tempo de lateralidade e queda, esperando as médias chegarem. E agora está acontecendo o contrário, né? Queda muito rápida, espera as médias chegarem. Queda muito rápida, espera as médias chegarem. Queda muito rápida que a gente teve no início de junho, e agora, na minha visão, é muito claro que nós estamos esperando as médias chegarem para ter o próximo movimento, que na minha visão será o último movimento aí de queda que a gente vai ter antes do final do ano, caso a história volte a rimar, para fazer uma reversão, que seria os preços romperem, então, essas duas médias móveis, e dessa forma significa que o fundo já teria ficado para trás e a gente se inicia aí para um novo ciclo de alta, uma jornada que dura uns 3 anos, não é que ele vai reverter, já vai achar novas altas, não, uma jornada que dura em torno aí de 3 anos, mas o fundo já teria sido visto e inicia-se então essa próxima jornada. Mas estamos ainda no meio do caminho, do meio para o final, na verdade, do caminho, porque o final de ano se aproxima e é muito claro, então, na minha visão, que após essa queda, a gente está lateralizando em cima aqui do principal suporte, da principal resistência, dependendo de onde o preço está, mas, de qualquer forma, uma barreira psicológica muito forte, que é a média móvel de 200 semanas, atualmente em 63 mil dólares. Então, é muito claro aqui para mim que a gente fez esse rompimento no dia 22 de junho, agora a gente está testando o antigo suporte como resistência, para então realmente fazer esse desenvolvimento final, né, na minha visão, desse bear market. A gente nota que as médias descem a cada semana, então as médias estão aqui em 70, 69, 71 mil dólares, essas duas médias móveis, a cada semana descendo mais um pouco. Minha visão de lateraliza, espera elas chegarem para aí sim fazer esse movimento. A gente sabe que nos últimos ciclos esse movimento final ele vem no final do ano, né, lá para outubro, lá para novembro. E é óbvio que, família, não significa que o Bitcoin vai muito mais abaixo, caso ele venha, nem significa que só porque aconteceu no passado nós estamos totalmente fora do mercado só para esperar isso. É óbvio que não, porque a gente não tem certeza de nada. São probabilidades. Na minha visão, é o cenário mais provável. Mas se não acontecer, tudo bem, porque a gente sabe que o dollar cost average por intensidade, a nossa estratégia, ela defende justamente desse achismo, ela se põe vitoriosa em qualquer cenário, seja cenário de queda, seja cenário de subida, tudo bem, você está semanalmente acumulando Bitcoin e conseguindo caixa para, mesmo se o Bitcoin te entregar um preço mais baixo, você consegue utilizar parte do caixa para capturar. Se o Bitcoin não entregar, tudo bem, você está acumulando Bitcoin, você tem Bitcoin e vai ganhar com a valorização do ativo. Então, isso que é, e por isso é tão importante ter uma estratégia vitoriosa. Então, na minha visão, mais uma semana em que abrimos com lateralidade, a expectativa é que realmente, na minha visão, as próximas semanas, até essa média começar a chegar mais perto, continuem dessa forma, tá? Ou o Bitcoin, de repente, vem aqui para se aproximar da média, para depois continuar o movimento, mas assim, a gente está nitidamente, na minha visão, só fazendo naquele momento de recapitulação, esperando aí as coisas se acalmarem depois de um movimento forte que a gente teve de queda. Bom, e se a queda vier, como eu também venho falando para vocês, a que níveis podemos chegar?
né? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Eu estou fazendo esse acompanhamento aqui semanal para vocês. Lembrando que no bear market passado, os preços trabalharam abaixo da média móvel de 200 semanas. Essa é uma expectativa para esse ciclo, né? Porque realmente, caso isso aconteça, será muito claro que é a grande oportunidade. Já estamos numa grande oportunidade, mas seria ainda, né, ali a compra quase que perfeita, apesar de que a gente sabe que não tem como esperar pela compra perfeita, pelo número mágico, a gente tem que ir acumulando, mas olhando para o passado, a gente vê que é um cenário possível. O Bitcoin se afastou bem, tá? Aqui no bear market passado, na média móvel de 200 semanas. Porém, a gente vê que esse é um ciclo de menos volatilidade. A gente não teve uma volatilidade muito alta na alta no ano passado, né? Bitcoin, eu acreditava que Bitcoin poderia alcançar patamares maiores, acabou não acontecendo. E a gente vê isso refletido também aqui no ciclo de baixa, notando que então a gente tem um ciclo de muito menos volatilidade. Isso aqui é muito claro, tá? Esse ciclo, esse ano, na verdade, de 2026, tá realmente com menos volatilidade, o que pode ocasionar uma queda menor, o que é normal de ciclo pós-ciclo. Mas a gente sabe que no ciclo passado a gente teve uma queda de 77%. Então, uma queda aí, se a gente for ver, eu vou passar rapidamente aqui pelos níveis que eu acredito que o Bitcoin pode chegar, mas se o Bitcoin cair aqui para 50 mil dólares, 60% de queda. Seria uma queda ainda bem menor do que a do ciclo passado de 77 mil dólares, que eu não acho que vai acontecer novamente, tá? 77% aqui de queda, mas totalmente plausível na minha visão. Então, a gente ter aí patamares mais baixos, que seria uma queda menor que o ciclo passado, menos volatilidade, mas ainda um pouco menor do que está agora. E que níveis seriam esses? Como eu sempre falo para vocês, o primeiro, Realized Price, 53 mil dólares atualmente, custo médio de aquisição de todos os bitcoins dentro da blockchain. Então, esse é o primeiro nível que eu estou de olho, o Bitcoin ali 53, 55, acredito que a gente vai, né, se chegar, ter um possível suporte aí dentro dessa região, e é óbvio, né, o custo médio, ou seja, o Realized Price, dos holders de longo prazo, que hoje já está em 50 mil dólares. Esse aí seria, então, realmente o preço chave, na minha visão, não tem nem que pensar caso ele aconteça. E é sempre bom mostrar que, no passado, todos os ciclos, o Bitcoin trabalhou abaixo tanto do Realized Price como do Realized Price dos holders de longo prazo. Tá? Todos os ciclos o Bitcoin veio abaixo desses valores. Então, seria um Bitcoin hoje abaixo de 50 mil dólares. É óbvio que isso mexe a cada semana. Então, se isso acontecer outubro, novembro, isso aqui já vai estar diferente. Pode estar um pouco acima, 52, 53 mil dólares. Mas é interessante a gente ver que todo o ciclo, realmente, o Bitcoin trabalha abaixo. E esse ciclo ainda não trabalhou. Mas a gente sabe que, ciclicamente, é um ano inteiro difícil para o Bitcoin. E está ainda quase no meio do ano, né? Do meio para o final do ano. Então ainda tem tempo, né, da gente trabalhar um pouco mais abaixo. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Mais uma vez, só porque eu acho, enxergo que ciclicamente isso vai acontecer, não é correto ficar 100% fora do mercado esperando que isso aconteça, tá? Na verdade, eu acho totalmente errado você fazer isso porque, mais uma vez, certeza ninguém tem de nada. A gente tem probabilidade, mas se não acontecer, se já tivesse sido visto esse fundo, se o preço começar a subir, você precisa estar preparado. Sua estratégia precisa ter, te preparar para qualquer cenário. Então, o preço começa a subir, beleza, está acumulando, te faz o dollar cost average. E até mesmo as pessoas que estão posicionadas fora do mercado, se o preço começa a subir, essas pessoas começam a ser traídas pelos pensamentos, começam a falar, ai meu Deus do céu, vai subir agora, eu não comprei. Então você acaba comprando aqui no FOMO, no meio do caminho, aí o preço vai depois e entrega a queda final. Então assim, é totalmente errado na minha visão, você sempre está 100% fora ou 100% dentro do mercado, tá? Tem que ter uma estratégia bem definida, mais uma vez, na minha visão. Beleza, família? Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi uma atualização para mais o início de semana. Estamos num ano difícil de preço, mas o melhor ano possível
para realmente estar acumulando. Então deixe seu like, ative a notificação. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, eu estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Todos ótimo dia e até amanhã.